Tudo bem, pessoal? Bem-vindos mais uma vez ao canal do Brasa. Hoje, oportunidade que nós temos aqui de ter uma peça em mãos para a gente poder falar um pouco mais para vocês a respeito, certo? O que é isso aqui? O silencioso, né? Ou sistema de escapamento compacto da Brasília. Por que eu estou falando numa coisa que aparentemente pode parecer tão simples? Na verdade, para quem está interessado em originalidade, pode ser que seja bem interessante o que eu vou mostrar agora, a título de conhecimento, até para preservação futura, né? Caso essas informações se percam e as pessoas percam a referência, né? Então vocês estão vendo aqui na minha bancada um silencioso original Volkswagen, apesar da marca estar um pouco apagada, certo? Que estava numa Brasília ano 77, né? Um silencioso original, com todos os seus detalhes aqui, do jeito que ele foi retirado do carro, né? Ele está em processo vamos chamar assim, de uma recuperação para ter mais uma sobrevida, certo? Não está assim em ótimas condições, né? Não é novo, muito menos seminovo, mas ele está sendo recuperado aqui de anos de desgaste, até um pouco de negligência, né? E é isso que vocês estão vendo. Então, por que falar do silencioso da Brasília? Em primeiro lugar, porque olha aqui, pelo desenho dele, pelo comprimento, a gente já nota de cara que é o maior silencioso da linha Volkswagen AR, tá? É o que tem a caixa mais comprida. Então, se nós falarmos aqui da unidade silenciadora que compõe o sistema de escapamento como um todo, só faltariam aqui basicamente as bengalas, né? Que são os coletores, né? A tubulação coletora de gases do sistema de escapamento do carro, né? Ou chamado também de tubo J, enfim, ou bengalas aqui no Brasil, né? E logo elas se conectam aqui nesse sistema de escapamento, que é um silencioso, uma caixa silenciadora. Então nós temos aqui a caixa completa, como vocês podem ver. Temos aqui a ponteira, também conhecida como charuto ou ressonador, certo? Com todos os detalhes, ou uma abraçadeira aqui original, tá? Essa abraçadeira ela é fina desse jeito mesmo, notem como é que é, ela nunca foi tirada, ó. Tá? Duas porcas aqui, o parafuso que segura essa ponteira, certo? A caixa como um todo, o logotipo Volkswagen aqui, uma chapa defletora aqui por cima, tá? Que tem sim uma função técnica, tá? Que eu vou detalhar para vocês, vou mostrar na sequência a constituição interna dela, né? E a própria forma da peça aqui, né? Deixa eu tentar demonstrar aqui, com as flanges, certo? Então deixa eu ver aqui com a minha iluminação profissional aqui de estúdio, que só não é maior que a minha boa vontade. Então vocês estão vendo as flanges coletoras aqui, tá? Do escapamento, em cima e embaixo, tá? Então, basicamente o escapamento é composto por isso, tá? Pela caixa, ponteira, chapa defletora e flanges. Vamos dar uma olhadinha, então, em detalhes mais próximos aqui. Bom, então começamos aqui já a ver bem de perto aqui o detalhe da flange inferior, certo? Ó, o que você observa ali dentro, ó? Uma colmeia perfurada, certo? Onde aqui se processa, digamos, a entrada dos gases, né? Da parte de baixo da bengala, né? E aqui da parte de cima, né? Ligado no cabeçote. Aqui não tem, tá? Nessa flange superior você não vai encontrar essa colmeia silenciadora. Aqui sim, tá? Então as duas são assim, ó. Então vocês estão olhando aqui a parte de trás do escapamento, né? E até aproveitando, olha só o detalhe, a chapa dele, tá? É muito grossa. Então ela demora para corroer. Esse escapamento aqui já tá com, né, 47 anos, né? No dia de hoje que eu tô fazendo esse vídeo, né? Tá um pouco amassado, tal, mas isso aqui são negligências aí de mecânicos, tá? De oficina, enfim, ou de donos até que não tenham tido o devido cuidado, né? Na hora de remover essa unidade do carro, o pessoal dá pancada, bate. Fatalmente você vai amassar essa lata aqui e para voltar, se não é impossível, é muito difícil, né? Aqui você tem um recuo para a saia da polia do virabrequim, certo? Ou seja, a peça foi pensada para ter um espaço perfeito no motor. Então aqui já no lado pintado, ó, a mesma coisa. Uma colmeia silenciadora lá dentro também, tá? Isso aqui ajuda a abafar os gases, tá? Aqui não tem, certo? E detalhes diferenciados também. Por exemplo, essa parte aqui, ó, pessoal, de ferro fundido, tá? Ó, essa flange aqui, ó. Isso aqui é uma variação. Esse escape aqui tem algumas variações, né? Que são quais? Você pode ter o escapamento com ar quente ou sem o ar quente. Se for com ar quente, você vai ter a famosa marmitinha aqui, né? Ou bolinha, enfim, como o pessoal chama, né? Que é um par de latas aqui que circundam essa parte aqui da flange superior, formando a primeira onda de calor que vai mandar ela via bengala para dentro do carro, certo? Na mufla, né?
Nesse caso é um carro sem ar quente. E também uma outra variação é ter o pré-aquecimento do coletor de admissão. Como esse carro é carburação dupla não tem, mas você tem uma pré-espera. Por quê? Porque esta peça aqui, vejam só, ela é ferro fundido, tá? Fundida com o aço, né? Aço carbono, provavelmente galvanizado na época, né? Você tem o ferro fundido aqui, da peça pronta, tem ali o furinho, isso aqui praticamente não vai ter muita interferência, né? E aqui nada, né? Nos carros que tem pré-aquecimento, você tem ligado aquele pequeno cano que vai aqui, ó, tá? Captando calor da caixa do silencioso, do escapamento, certo? Aqui, deixa eu ver, aqui vai também junto, aqui, né? Tá? Você capta calor e tem a circulação de gases pelo coletor, certo? Outro diferencial importante dessa unidade. O que acontece aqui? Falei também das colmeias aqui, né? Colmeias ressonadoras. Tudo isso feito para evitar ruído. O escapamento original da Volkswagen é o que menos produz ruído. E por que ele é grande assim? Porque a Brasília, né, foi pensada talvez para ser um dos carros mais silenciosos da linha, né? O pessoal já tinha aquela crítica, uns achavam que o motor, por estar dentro, entre aspas, do carro, né, poderia produzir mais ruído, enfim, né? Mas o escapamento foi muito bem pensado para isso. Grande para reduzir ruído, porque você tem câmeras aqui. Essa unidade aqui ela é dividida, certo? Você tem duas paredes aqui. E o sistema é bem interessante. O ruído ou o fluxo de gases que entra aqui, ele vai estourar ou ressonar lá. E aqui, nesse lado. Então esse cruzamento de gases, através das paredes aqui das câmaras e dutos também com colmeias internas, tá? Ele diminui bastante o ruído, tá? Existe um mito aqui que o pessoal diz que esses escapamentos originais eles seriam revestidos de lã de vidro e que talvez por isso fossem silenciosos. Não, eles não são revestidos de lã de vidro. O que tem é que eles têm o desenho correto das câmaras ressonadoras que promovem essa insonorização e diminuem o impacto, certo? Saindo lá na ponta, saindo lá na saída, né? Logicamente, né? Talvez o único erro desse sistema aqui, deixa eu tentar colocar em outra posição aqui para vocês verem, seja o fato dele só ter uma saída, certo? Né? Porque para Brasília, o ideal seria duas saídas, né? Como no Fusca, por exemplo, ó. Né? Nós só temos aqui a saída, né? Mas, por outro lado, apesar de termos só uma saída, ela está direcionada para o lado esquerdo, certo? Para o lado do motorista. Outra característica do escapamento original e das réplicas de original também, né? Ponteira só sai para o lado esquerdo. Por que não sairia para o lado direito, né? Primeiro porque, como eu falei, não são duas, infelizmente, né? Então os gases estão restritos aqui a essa saída central, certo? E depois porque, por lei, pelo menos dentro da homologação brasileira, o fluxo dos gases, né, poluentes ou gases de explosão, vamos falar assim, eles não podem estar direcionados onde está o passeio, seja a calçada, né, onde os pedestres circulam. E no caso do Brasil, trânsito à direita não poderia estar à direita, certo? Eles têm que estar no contrafluxo dos veículos, então ele está aqui, lado esquerdo, tá? Então tudo isso muito bem pensado. Aproveitando ainda um ângulo inusual aqui, ó, consegui deixar o escapamento praticamente em pé, ó, ele está em pé, certo? Tá colocado de forma vertical para vocês apreciarem esse ângulo aqui, ó. Escapamento original, tá? As flanges têm um comprimento perfeito, a curvatura perfeita para fazer com que toda essa unidade fique o mais próximo possível do para-choque, certo? A última barreira aqui que vai estar próxima, mas não em contato com o para-choque, é essa chapa defletora. Já vou falar dela a seguir. Bom, e essa chapa defletora, né, um detalhe interessante dela, né, não só a parte de acabamento, né, mas a construção, a composição dela, né. Então, como esse escapamento aqui está com desgaste original de vida, né, de fábrica, olha ali, ó, o que é o interior dela. O interior dela é um material fibroso, né, como se fosse uma manta têxtil, talvez uma lã de vidro, né, que serve como um retardante de calor, ou seja, não vai permitir que o calor da caixa do escapamento irradie para a parte de cima do carro, certo? Então aqui a opção correta seria, se eu tivesse o recurso, soldar, né? Arrancar essa chapa, soldar uma chapa nova em cima, né? Aproveitando que o material ainda está bom, né? Mas eu vou fazer um trabalho aqui com uma massa epóxi aqui, vou lixar bem e vai garantir uma segunda vida para esse escapamento. Bom, chapa defletora, que vocês acabaram de ver o que possui dentro dela, né? A composição dela, duas chapas estampadas aqui, certo?
unidas aqui por solda, com estampa mecânica, todos os recortes necessários. Ela é um defletor de calor, não é apenas um enfeite, tá? No escapamento original e nas reposições de época, que tinham qualidade praticamente idêntica ao original, eles têm realmente uma função técnica, tá? O que acontece? Proximidade dessa unidade inteira com o para-choque. O escapamento da Brasília está terminando justamente na traseira do carro, onde acaba a traseira do carro, certo? Quando alguma água, eventual umidade, né, especialmente água de chuva, escorria do teto e do vidro traseiro da Brasília e caía na traseira, o ponto de contato seria o quê? Justamente o silencioso. E uma vez isso aqui estando quente, como toda essa unidade vai gerar o calor e dissipar também o calor do motor, em certa forma, vai haver uma evaporação instantânea. Fato que eu estou falando por experiência própria. Eu mesmo já presenciei isso, porque já utilizei, na minha Brasília 79, pelo menos, um silencioso que não tinha chapa defletora, tá? E cada vez que andava com o carro na chuva e você ia arrancar com o carro e tinha água no teto e a água escorria, ao bater aqui no silencioso quente, subia uma nuvem de vapor imediata, que podia embaçar o vidro, podia se tornar incômoda, certo? Então, pensando na segurança e também na comodidade do motorista, o sistema original contemplou isso aqui, certo? Aqui vai ter muito menos calor, porque isso aqui serve como uma barreira, certo? Ela evita a irradiação do calor para a parte de cima, né? E ao cair água aqui, isso aqui vai estar morno, muito mais frio do que a própria caixa do silencioso. Não vai haver, portanto, essa evaporação imediata, certo? E por fim, não menos importante, lembrar o que a gente pode fazer, o que você pode fazer se você ainda tiver a felicidade, né, e a sorte de ter um silencioso original desse ainda no seu carro, na sua Brasília, certo? Você pode tentar dar uma sobrevida para ele, por exemplo, certo? Essa caixa aqui, por incrível que pareça, não tem nenhum furo, tá? Então isso indica que não vai entrar nenhum ar frio enquanto o carro estiver rodando, enquanto o motor estiver em funcionamento, então não vai dar aqueles famosos estouros, né? Que o pessoal associa a carro velho, especialmente Volkswagen. Então, não tendo nenhuma fissura, nenhum furo que possa entrar ar frio, não há choque térmico e não há estouro, certo? Não há grandes perfurações, nada, mas infelizmente tem esses amassados aqui, tá? Como eu não disponho de meios aqui, além dos poucos meios artesanais que eu tenho aqui na minha bancada, na minha oficina, se você dispuser de outros meios, talvez você possa tentar outras técnicas aqui, perdão. Eu já pensei em tentar puxar isso aqui numa spotter, por exemplo, mas algumas pessoas entendidas me disseram que não dá, porque essa lata é grossa, e de fato é grossa. Se for uma lata fina, de um outro escapamento, talvez dê. Já pensei em soldar uma vareta, algo aqui, rebater, né, com um puxador, enfim, é uma possibilidade, enfim. Mas o que eu fiz aqui, basicamente, nesse escape, que estava em piores condições do que vocês estão vendo aqui, e ainda vou concluir a melhoria dele, foi praticamente aqui endireitar todas as emendas, tá? Com alicate, rebate, etc, né? Dar uma pequena atenção aqui nessas trincas que podem acontecer na chapa defletora. Como eu disse para vocês, não tenho solda, então eu usei a massa epóxi aqui, que aqui, como é uma região que não vai ter muito calor, acredito que aguente mais uns anos, certo? Fiz a desoxidação dele com um produto removedor de ferrugem. Aqui eu estou aplicando um primer comum, já que essa peça aqui, em princípio, não vai ter um uso imediato, ela vai ficar guardada como backup, né? Ela é do meu amigo Oséias, tá? Que gentilmente me deixou ela aqui, para eu justamente fazer esse trato nela, e tô aproveitando aqui para divulgar, né, em caráter técnico, né? E é isso aí. E se você é mecânico ou restaurador, meu amigo, minha amiga, uma dica que eu dou para você: tenha cuidado. Não é porque um escapamento desse aqui é uma peça que vai se deteriorar com o tempo que ela tem que ser maltratada, certo? Vocês viram na parte de trás diversos amassados, havia amassados terríveis aqui, tá? Isso aqui pode indicar até mesmo que esse carro foi tentado ser erguido no macaco, apoiando o macaco aqui de uma forma totalmente negligente. Aqui eu até considero que foi uma batida, um choque num toco, uma pequena baliza de estacionamento, etc. Mas não negligencie isso aqui. Se você vai fazer um motor, você pode fazer como eu fiz aqui, ó. Separa um tempinho extra, quando as principais pendências já tenham sido resolvidas, e dá uma atenção especial para essa peça, certo? Aqui, com um pouco de trabalho, algumas batidas, algumas dobras, desamassamentos, e o tratamento aqui à base de proteção, desoxidação e proteção de pintura, essa peça vai ganhar uma nova vida. Então, em sequência, vocês vão ver, quando eu finalizar a parte aqui do escapamento, como ele vai ficar muito mais apresentável, dando até vontade de ser usado de imediato, certo? Se fosse o meu caso e eu estivesse atrás do escapamento original, certamente esse aqui para mim seria um tremendo de um bom achado, certo?
Então é isso, pessoal. Logo mais eu concluo aqui o trabalho e vocês vão ver que beleza que vai ficar esse escapamento aqui, podendo tanto ser usado quanto ser guardado como uma espécie de reserva, mas uma relíquia, tá joia? Muito bem, pessoal. Então, como diz uma famosa lei universal, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Adaptando para o nosso universo aqui de carros antigos, nada se perde, nada se cria, tudo se aproveita, tudo se reaproveita, se reutiliza, certo? Então vocês estão vendo aqui o escapamento, após a finalização da pintura, ele tinha já essa ponteira de inox, acessório de época, né? Acessório do mercado, colocado pelo dono anterior. E tá aqui, ó, escapamento com a logomarca Volkswagen, aparente. O amassadinho eu optei por não tirar, porque a chapa é dura. Então tá aí, ó, todas as uniões desamassadas, tudo que a gente podia cobrir, a massa aqui para tapar os buracos da chapa defletora, certo? E esse é o famoso silencioso original Volkswagen, então, que vocês conheceram nesse vídeo de hoje em seus detalhes, certo? Caixa comprida, câmaras insonorizadoras, flanges superiores e inferiores no ângulo perfeito para um melhor encaixe na traseira do carro, e a chapa defletora, que vocês viram que possui sim uma função técnica, beleza? Então é isso, e fica o conselho aí para você, se você é restaurador, mecânico ou simplesmente um prestador de serviço para o universo dos carros antigos, ter o máximo de cuidado e por que não apresentar um trabalhinho um pouco mais dedicado para o seu cliente ou seu amigo. Com certeza você vai ser muito mais respeitado e valorizado no seu trabalho se demonstrar um pouquinho mais de talento e carinho com qualquer peça de um carro antigo, afinal todos eles merecem, né? Isso aí, pessoal, então muito obrigado mais uma vez por prestigiar os nossos vídeos e a gente se vê num próximo, beleza? Um grande abraço.